meu Cristo, um dia de cada vez. Me ensina a fazer o que preciso for e o hoje vencer. O ontem se foi, não volta, a ti pertence o amanhã. Me ajuda a viver e contigo vencer, só um dia por vez. Amados irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um momento da palavra. Nós somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig, sempre agradecidos aos irmãos que nos ouvem, também compartilham as mensagens, fazem seus comentários e também já são inscritos no canal ou não. Para todos os irmãos, nossa oração, nosso amor. E agradecemos também porque vocês têm nos encorajado cada dia, orado por nós, mesmo aqueles que nunca se manifestam nos seus comentários. Nós não esquecemos dos irmãos também. Nós sabemos que vocês existem e têm orado por nós. Sejam muito bem-vindos a mais um momento. O Senhor vai preparar nesta manhã deste dia 2 de junho de 2026, nessa terça-feira, uma mesa no deserto. E nós poderemos nos sentar e alimentar a nossa alma. Se tu estás com fome da palavra, tu és um bem-aventurado. Te chega à mesa do Senhor e alimenta tua alma. Tem os conselhos de Deus para ti. Seja bem-vindo. Amados irmãos, no livro da Revelação, Apocalipse 19, 13, vez ou outra eu comento isso aqui e me chama muita atenção. Pelo nome do Senhor. Como se chama o Senhor? Como ele é conhecido nos céus e também aqui na terra por aqueles que aguardam nele a vida eterna. Versículo 13 do capítulo 19 do livro da Revelação, Apocalipse. E estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, com letras maiúsculas, Palavra de Deus. Este é o nome do Senhor. Queridos irmãos, João, esse mesmo que teve a revelação do Apocalipse, o apóstolo João, o querido apóstolo João, nosso irmão, ele, quando escreveu o Evangelho de João, ele começou exatamente falando sobre este assunto da palavra. Ele disse no princípio, capítulo 1, versículo 1, do Santo Evangelho de João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra era o próprio Deus. Por isso, a palavra de Deus não é palavra de homens. Falei outro dia que isso aqui é um livro. Um livro, se ele não for lido e não for meditado junto com o Espírito Santo, se não estiver gotejando aqui, o gotejar do Espírito Santo, do óleo santo, se não estiver gotejando aqui, não estou falando de óleo, mas de coisas espirituais, da virtude do Altíssimo. Isto aqui é um livro qualquer, mas quando goteja aqui o óleo do Espírito e a revelação de Deus vem até nós, ele se torna um ser vivo
Isto aqui é um ser vivo, é a boca de Deus falando conosco. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E eles viram a glória do Senhor. Eles tiveram esse privilégio de tocar no Senhor. A igreja nasceu assim, sobre a palavra, a presença real da palavra com eles, o nosso Senhor Jesus. E hoje, pela fé, ela continua conosco. Bendito seja o seu santo nome. Quando João escreveu também a sua primeira carta, ele não esqueceu. Ele não esqueceu do verbo, da palavra. E ele diz, o que era desde o princípio, e o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos e que temos contemplado e nas nossas mãos tocaram da palavra com P maiúsculo, da palavra de Deus. As mãos deles tocaram. E nós temos esta esperança viva de um dia tocar também nele. Enquanto isso, a gente vai andando até chegar na presença do Altíssimo. Nós precisamos, Esther e irmãos, ouvir o que? A palavra de Deus. O que acontece quando nós ouvimos a palavra de Deus? Vem a fé em nossos corações. A fé, a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. E pelo ouvir, não é ouvir qualquer coisa. É pelo ouvir a palavra de Deus. Irmãos, quando fica sem palavra de Deus, é porque Deus não está mais ali. Eu só quero ser bem rápida e quero falar que no tempo do Josias, rei Josias, que era uma criança, bem dizer, que ele assumiu o reinado. Ali, ninguém tinha mais o livro, ninguém tinha mais a palavra de Deus, que ali era o Pentateuco, escrito por Moisés. Não tinha mais a palavra. Ninguém mais sabia nada sobre a palavra. Mas Josias, inspirado pelo Espírito Santo, começou uma reforma no templo, porque estava tudo acabado. Quando a palavra não está, acaba-se tudo, irmãos. E quando eles, Ilquias, o sumo sacerdote e outros escrivãos, foram pegar dinheiro na arca que estava à mão direita, quando entrava ali no santuário. Ali, onde era depositada as ofertas. Ali era depositado as ofertas. E eles foram pegar as ofertas para pagar os que trabalhavam na construção. E de repente Ilquias, o sumo sacerdote, achou o livro lá no fundo da caixa. E quando ele achou o livro, a palavra de Deus, ele gritou, achei o livro, achei o livro. E aquilo serviu como um grande avivamento, porque começaram agora a escutar a palavra de Deus. Assim é nós também hoje. Se não tiver a palavra, Jesus também não está mais ali. Onde é que estava? Estava embaixo do que? Do dinheiro. Embaixo do dinheiro, dos valores desta vida. Quantos que estão deixando a palavra por causa disso? Verdade. Das coisas grandes desta vida. Irmãos, a igreja do Senhor, ela é sustentada desde o princípio pela palavra. Se tem um povo que venceu até aqui, não foi pela fama de alguém, não foi pela riqueza, pelo poder monetário de alguém, mas venceram todas as barreiras pelo poder da palavra, pelo poder daquilo que é transmitido junto com o Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, se você está sofrendo porque não estás mais ouvindo a palavra, o Espírito Santo está aí do teu lado. Ele tem a palavra. Ele vai te orientar. Verdade. Ele vai despertar alguém. Também
falando com aqueles que um dia pregaram a bendita palavra na sua essência, avisando o povo sobre os últimos acontecimentos, sempre apontando a glória eterna. Este Cristo em vós, irmãos, esperança da glória, não pode ser esquecido, não pode ser desprezado em tempo algum. Nós lutamos para isso. Temos esse ser vivo diante de nós pela fé, que é a palavra, a boca de Deus, para avisar-nos sobre todas as coisas que vêm e vão acontecer ainda, e estar preparados naquele dia. Lembra, irmão, irmã, do outro João, o João o Batista, quando ele estava batizando no deserto, lá de Jerusalém. Os religiosos mandaram emissários perguntar para ele: quem és tu? Quem és tu? Tu és o Messias? Ele disse: não. Mas tu és um profeta? Ele disse: também não. Então tu és Elias? Ele também disse: não. Mas quem tu és? Nós queremos saber quem tu és. Ele poderia ter dito que era Elias, poderia ter dito que era um profeta, mas não. Ele disse no capítulo 1, versículo 22 do Santo Evangelho de João também: eu sou a voz do que clama no deserto. Apenas uma voz. Nós somos apenas uma voz, irmãos, que proclamamos essas coisas que para o mundo incrédulo é loucura, mas para nós é poder de Deus, é esperança eterna, é vida eterna, é libertação, é poder de Deus para salvar a vida do homem. Então, queridos irmãos, o nome do Senhor é a palavra. Nós não podemos esquecer disso. Como a Esther falou, e eu repito, talvez não nas mesmas palavras, porque não lembro bem como ela se pronunciou, mas num lugar onde não tem mais a palavra, Jesus também não está mais lá. Ele é a palavra. O nome dele é a palavra. Se a palavra sai, ele também sai. Não vai acontecer mais nada de extraordinário. Pode ficar um movimento, pode ficar um barulho, pode ficar alguma coisa parecida, mas a palavra, o verdadeiro efeito da palavra, não está mais lá. Saiu a palavra, saiu Jesus também. Saiu Jesus, sai o Espírito Santo também. Como é que nós vamos viver assim? Hoje e sempre, irmãos, a igreja, repito, ela foi sustentada pela palavra. A palavra nos cerca de todos os lados. Está atrás, está na frente, está do lado, está em cima. Nós temos essa esperança viva pela palavra do Senhor, pela revelação da bendita palavra do Senhor. Nós precisamos, irmãos, fazer com que aqueles que deixaram de pregar a palavra se despertem. E para isso, irmãos, precisam ser avisados. Você que tem um amigo, o teu próprio pastor, quem sabe, o teu obreiro, aquele que pregava a palavra e você ouvia a palavra com prazer e deixou de pregar, vê se avisa ele. Diga para ele: irmãos, nós queremos ouvir outra vez a palavra. Nós queremos que Jesus volte para os cultos. Nós precisamos estar junto com Jesus. Sem ele nós não podemos fazer nada. Irmãos, quando Jesus está presente, tudo é diferente. Verdade. A igreja é avivada, o povo é avivado. E tem também outros que rejeitam a palavra. É outro problema seríssimo que está acontecendo nos dias de hoje.
Homens de Deus pregando a palavra e alguns voltando as costas para a palavra. Nós vivemos num deserto. E repito, o Senhor neste dia de hoje, agora, Ele está colocando diante de nós, mais uma vez, uma mesa posta nesse deserto. Amém. E convidando a cada um Aleluia. para que sentamos junto com Ele e alimentamos a nossa alma, Aleluia. porque nós precisamos. Os dias são maus. Olhamos para um futuro aqui na terra e não vemos mais esse futuro. Tudo é escuro, mas o dia vai raiar. Aleluia. O dia glorioso da igreja para aqueles que guardam a palavra e a esperança viva em Cristo Jesus através da fé. Aleluia. Está raiando este dia e nós vamos participar de uma vez por todas das bodas celestiais e morar para sempre com Ele. Aleluia. Querido e soberano Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Aleluia. Nós te louvamos, Deus, por este dia, Sim, Pai. pela tua palavra, Pai. Sim, O que Senhor. será de nós, Pai? O que será de mim, meu Deus, Oh, se eu Deus. desprezar isto aqui, que me deu a salvação, Deus. salvação para os nossos pais, sim, curou todas as nossas feridas, Pai, e nos trouxe esperança. Aleluia. Nunca poderemos, Pai, deixar de ouvir e amar a Tua palavra. Ajuda os meus irmãos aonde eles estiverem, Senhor, guardando e ajudando o Teu povo. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos te pedindo. Aleluia. Amém Aleluia. e amém. Aleluia. Queridos e amados irmãos, povo de Deus, querendo o Senhor, amanhã a gente volta. Não te esqueça, Aleluia. ame de todo o teu coração a palavra. Ela é o próprio Aleluia. Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia.